A paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que todas estejam bem em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade. Agora vamos ao tema 15, que continua, falando a respeito dos profetas e suas profecias. Então é a parte 2. As profecias bíblicas estão intimamente ligadas aos seguintes fatores. Aqui eu coloquei um quadro do resumo que eu irei explicar para vocês. Então, as profecias bíblicas, elas, em primeiro lugar, ela tem que anunciar a vontade de Deus para o seu povo. O profeta é simplesmente a boca de Deus e não usa a profecia para benefício próprio ou de outra pessoa. O profeta é um instrumento de denúncia do não cumprimento dos decretos da aliança de Deus. O profeta é um instrumento de denúncia das injustiças sociais e da idolatria. E a profecia, ela traz consolação e esperança ao povo, pois ela é o reflexo do relacionamento e da graça de Deus com a humanidade. Para a maioria das pessoas, quando chegam na parte dos profetas, elas acham muito complexo. Vocês se lembram que eu falei que a Bíblia ela não está em ordem cronológica? Pois bem, isto também dificulta a nossa compreensão. Vocês estão percebendo que quase sempre os profetas estão dirigindo as suas mensagens aos reis das nações, certo? Então, vamos pensar que antes de ler um profeta, você, nós deveríamos ler a história desses reis para saber qual contexto a profecia se encaixa. Aqui eu vou mostrar alguns exemplos para nós podermos compreender. O primeiro exemplo está neste primeiro quadradinho aqui, que é Isaías, capítulo 1, versículo 1. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, em Judá. Então, aqui, logo no primeiro versículo deste profeta, nós podemos encontrar alguns subsídios que vai fazer com que nós compreendêssemos, que nós compreenda o que a mensagem está passando, em que contexto ela se encontra. Então aqui, olha, são estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, aí está se referindo ao reino que foi dividido. Nós aprendemos que o reino foi dividido e que tem o reino do sul e o reino do norte. Aqui, quando eles falam a respeito de Judá e de Jerusalém, está se referindo ao reino do sul. E aí está falando que ele é filho de Amós, que o profeta Isaías é filho de Amós. E durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Esses são os reis, daquela época, um depois do outro, reinando em Judá. Então, aqui, esta profecia, ela está direcionada no reinado desses reis. Então, está se referindo a Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Então, para que nós possamos compreender, nós devemos nos atentar a esses detalhes quando nós formos ler a respeito dos profetas. Este é o primeiro exemplo. Agora, aqui embaixo, no segundo exemplo,
que está em Isaías, capítulo 6, no versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, então aqui vocês podem perceber que tem uma informação. Essa outra profecia que estava se referindo foi no reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Aqui ele está sendo mais específico, e está até dando a ideia de tempo. Então foi quando esse rei Uzias morreu. E aí ele teve uma visão. Eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro. Então podemos perceber que existe um contexto, tanto na primeira profecia de Isaías, quanto nessa segunda. Então nós devemos nos atentar a isso, que a Bíblia, ela nos dá referência para que nós possamos perceber em que contexto está se referindo. Não adianta a gente pegar um profeta para ler, né, o livro de um profeta, seja ele tanto profetas maiores quanto algum menor, e ler, né? Hoje eu vou ler Isaías, por exemplo. Aí eu começo a ler, né, e consigo ler todo de Isaías. Só isso porque Isaías é um livro, né, que tem 66 capítulos. Mas se eu não meditar na palavra, se eu não me atentar a esses detalhes, eu não vou conseguir entender a mensagem. E outra coisa, nos outros slides, eu mandei para vocês a cronologia dos reis. Então, é importante também, porque às vezes você pode consultar essa cronologia dos reis e ver se aquele profeta está se referindo ao Reino do Sul, ao Reino do Norte, quem eram aqueles reis daquela época e daquele lugar. Então, tudo isso são subsídios para que nós possamos compreender melhor, né, compreender de fato a mensagem bíblica. Eu vou dar outros exemplos. Neste primeiro quadradinho, nós vamos ver o que está escrito em Ezequiel, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. O texto diz o seguinte: no dia 5 do quarto mês do ano 30. Então, aí tem uma data. É o primeiro, né? É uma primeira indicação. Eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia. Aí também tem outra informação. Vocês lembram que tanto o Reino do Sul quanto o Reino do Norte, eles foram levados cativos, tanto pela Síria, tanto pela Babilônia. Então, se eles foram levados cativos, eles estavam, né, exilados. Aqui no caso, ele está dizendo que vivia na Babilônia. Então, eles estavam exilados lá. É outra informação. Na beira do rio Quebar, junto com os judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. O céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Quando isso aconteceu, fazia 5 anos que o rei Joaquim estava preso. Ali na Babilônia, na beira do rio Quebar, eu ouvi o Senhor falar comigo e senti o seu poder. Vocês podem observar que aí no versículo 2, ele fala do rei Joaquim. Então, vocês podem observar que temos alguns subsídios para poder compreender em que contexto acontece. Aí ele está nos fornecendo uma data. Então, se vocês começam a ler, vocês viram que está falando, né, da Babilônia. Então, eu vou lá, tanto na minha apostila, tanto na cronologia dos reis, e vou procurar saber quem foi levado cativo, qual foi o reino que foi levado cativo pela Babilônia. Ah, foi o Reino do Sul. Então eu vou lá e procuro no Reino do Sul. Vejo que
Quais eram os reis do Reino do Sul? Ah, tem o rei Joaquim. Ah, então assim você vai compreendendo o que a profecia está dizendo. No outro exemplo, tá Daniel, capítulo 1, versículo 1. Os jovens israelitas na corte de Nabucodonosor, no terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Então vocês podem perceber que em cada relato bíblico tem subsídios para que nós possamos compreender. E eu enviei para vocês também a cronologia dos profetas, né? Onde cada profeta atuava, né? Onde que ele profetizava, para quais reis eles profetizavam. Então, vocês precisam entender que quando eu vou ler a respeito, né, de algum profeta, eu preciso compreender para quem ele está se direcionando, para que rei, para que reino, se é do sul, do norte, e entender o contexto para compreender todo toda a história bíblica como um todo, né? A gente precisa, para entender o todo, a gente precisa compreender as partes, né? Meditar nelas com todos os detalhes que a Bíblia nos fornece. E aí, a apostila de vocês vai dar os exemplos de como vocês irão estudar o profeta Isaías, que é o primeiro. Isaías, depois Jeremias, Ezequiel e Daniel. Eu peguei aqui o exemplo de Daniel, mas na apostila de vocês, vocês vão ver todos os detalhes e de como vocês vão estudar cada um desses que foi citado aqui. Daniel, ele era um profeta que relata os acontecimentos dos anos de 550 a 167 anos antes de Cristo. O nome famoso de Daniel precede o seu próprio livro, vem antes do seu próprio livro, de modo que em Ezequias, capítulo 14, do versículo do 14 ao 20, podemos encontrar uma referência a ele. Entretanto, por tratar de assuntos complexos dentro do tema da profecia, Daniel transita entre a profecia bíblica clássica e as revelações dos fins dos tempos. E aí, a apostila de vocês, né, podemos dividir o livro de Daniel da seguinte forma. Então, foi dividido o livro em narrações, que no capítulo 1 fala de Daniel e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são escolhidos para o serviço de Nabucodonosor. Em um dos vídeos que eu enviei sobre a Babilônia, uma das invasões da Babilônia em Israel, no Reino do Sul, uma estratégia de guerra que eles tinham era de pegar os melhores homens que tinha Israel, os homens mais inteligentes, os homens que não tinham nenhum defeito físico. Então isso era uma estratégia de guerra deles, né, de Nabucodonosor na época. Então ele pegava esses homens, tirava lá de Israel, né, porque eles sitiavam a cidade, o local, e levava lá para Babilônia. Então ele levou Daniel, porque ele julgava que Daniel era um desses homens inteligentes, não tinha defeito físico, e instruía eles lá na cultura deles. E deixava lá no Reino do Sul, da onde ele tomou conta, e aí lá eles deixavam as mulheres, deixavam os idosos,
deixava as pessoas que tinham algum defeito físico e deixava lá. E assim, eles não poderiam guerrear com mulheres, com idosos, e eles levavam o que eles julgavam, né, lá para a Babilônia. Então, era só um adentro para vocês entenderem o contexto. No capítulo 2, Daniel adivinha e decifra o sonho do rei Nabucodonosor. No capítulo 3, Sadraque, Mesaque e Abednego se recusam a adorar a estátua de Nabucodonosor e depois são jogados numa fornalha ardente, mas escapam ilesos dela. No capítulo 4, Daniel interpreta novamente um sonho de Nabucodonosor, em que é revelada uma crise de loucura do rei. No capítulo 5, Daniel decifra uma inscrição misteriosa no banquete do rei Belsazar, filho de Nabucodonosor. E no capítulo 6, Daniel é jogado na cova dos leões por não ceder à idolatria, porém também escapa ileso. E isso são as narrações. Então, eles dividiram assim para que nós possamos compreender. E nas visões de Daniel, no capítulo 7, Daniel tem uma visão das 4 feras. No capítulo 8, é a visão do carneiro e do bode. No capítulo 9, visão das 70 semanas. E no capítulo do 10 ao 12, a visão da cólera divina e o fim dos tempos. Então, a apostila de vocês, né, nos traz esse tipo de divisão para que nós possamos compreender. E isso vai se repetir nos outros profetas maiores. Como que tem essa divisão? Mas o importante é que vocês, quando forem ler, peça a ajuda do Espírito Santo, que é fundamental, é importantíssimo, para que ele que faz com que a revelação da palavra de Deus chegue até nós. E como são assuntos que tem muitos detalhes, que você precisa recorrer a uma cronologia de reis, de profetas, a um mapa para poder compreender, então precisamos ter calma para poder estudar de forma certa, né, de uma forma correta e compreender o que diz esse tema, né, que é a continuação, é a parte 2 de profetas e profecias.